Olá, bem-vindos à série Esquemas de História. Nos vídeos anteriores trabalhamos a periodização da Idade Média, trabalhamos também a Alta Idade Média e hoje nós veremos o conceito de feudalismo. Feudalismo é um conceito usado pelos historiadores para falar sobre o tipo de organização social, política e econômica que predominou na Europa Ocidental, mais especificamente no território onde hoje é a França e a Alemanha, durante a Idade Média, ou seja, entre os séculos V e XV. O conceito de feudalismo remete à palavra feudo, que significa posse, nesse caso, a posse de uma propriedade rural. A vida no feudo era marcada pela produção de subsistência. Tudo aquilo que era produzido no feudo era consumido ali mesmo. O comércio era fraco, e quando ocorria comércio nessas regiões feudais, era por meio do escambo, ou seja, pela troca direta de mercadorias. Havia uma escassez de moedas para fazer comércio, e havia também uma escassez de alimentos, já que muitas vezes o feudo não conseguia produzir o suficiente nem mesmo para seus próprios moradores. A origem do feudalismo é romano-germânica. Os romanos já tinham um sistema de arrendamento de terras chamado colonato, e os povos germânicos tinham um costume de fazer um juramento de um guerreiro ao seu chefe. Esses dois elementos, o colonato e o comitatus, se misturaram e deram origem à relação de suzerania e vassalagem que veremos adiante. Do ponto de vista social, a sociedade feudal é uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, cada um com uma função. No topo dessa pirâmide, os proprietários das terras, os senhores feudais, que eram os membros do clero, os membros da igreja, aqueles responsáveis por rezar, e a nobreza, os guerreiros, aqueles responsáveis por combater. Na base da pirâmide, representando a maioria da população e aqueles com menos poder, nós tínhamos os camponeses que tinham que trabalhar nas terras do clero e da nobreza. É interessante notar que a sociedade estamental ela tem baixa mobilidade social. Era quase impossível, principalmente na região onde hoje é a França, de um camponês se tornar nobre, e o contrário também, de um nobre se tornar um camponês, dado que a posição das pessoas nessa época era totalmente determinada pelo nascimento. Quem nascia camponês provavelmente morreria camponês. Do ponto de vista cultural, há uma grande influência da Igreja Católica, que era a principal instituição, responsável pela preservação da ordem moral cristã. Ela tinha o controle da produção cultural e artística. A maioria das bibliotecas estava sob o domínio da igreja. E toda a produção artística, seja na área das artes plásticas ou da própria arquitetura, tinha muita influência da religião. Predominava o teocentrismo, ou seja, as explicações de mundo, todas elas tinham Deus como o centro, ou seja, todos os acontecimentos do cotidiano eram explicados como sendo providência da ordem divina. Do ponto de vista político, a característica do feudalismo é a fragmentação política. Havia reis, mas com pouco poder, e o poder estava dividido entre os nobres, que estabeleciam entre si laços de suzerania e vassalagem. Um nobre doava um feudo para o outro, e esse que recebia o feudo tinha que fazer um juramento de fidelidade e dar apoio militar àquele nobre que lhe havia dado o feudo. O nobre que dava o feudo era o suzerano, e o que recebia o feudo e fazia o juramento de fidelidade e apoio militar era o vassalo. É interessante notar que essa é uma relação entre nobres, diferente da servidão, que é uma relação entre nobres e camponeses. Como que funcionava a servidão? O nobre, o senhor feudal, oferecia proteção ao camponês que tinha a obrigação de lhe servir, por isso servo. O servo trabalhava, obedecia e pagava tributos ao senhor feudal. Algum desses tributos era a corvéia, a talha, as banalidades, o dízimo, o champar e o censo. Eu não vou explicar o que é cada um desses tributos, você pode pesquisar no Google ou no seu livro didático de história. Interessante notar que nesses laços de suzerania e vassalagem a gente tem ali a origem romano-germânica, o arrendamento de terras e o juramento de lealdade. O auge desse sistema feudal ocorreu entre os séculos 9, 10 e também 11, após a fragmentação do Sacro Império Romano-Germânico. No próximo vídeo nós veremos a crise do sistema feudal no século 14 e 15 com a peste e as revoltas do campo. Até lá!